Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje a gente tem um assunto muito importante, né? A gente vai trazer uma série de opiniões e reflexões aqui. Eu falei para vocês que na segunda-feira todo mundo ia falar: ei, o que você achou? Qual a sua opinião sobre isso que está acontecendo? O que você acha? Para onde vai? Para onde vem e tal? Então hoje é o dia da gente trazer esse conteúdo. Eu não podia dar essa opinião antes porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas estava com a grande impressão que ia acontecer coisas muito estranhas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar aqui com a parte boa, tá? A primeira parte desse vídeo vai ser a parte boa, depois a gente vai fazer a parte sinistra e depois, no final, a gente faz a parte espiritual, mostrar o que está em jogo na questão espiritual, ok? Então vamos na parte boa. Na parte boa, eu poderia dizer para vocês o que o pessoal está dizendo. Parece que foi uma grande perda, mas não foi. Teve aí uma conquista muito grande. Aí você fala: ah, Daniel, isso aí é torcida de quem é a favor da atual gestão. Então vamos colocar isso na boca do pessoal da oposição, tá? Em vez de eu falar, eu acho que por um lado houve uma grande conquista, eu vou falar, olha o que o pessoal da oposição está dizendo, tá? Figura aí do grande mainstream midiático, tá? Que colocou aí nas suas redes sociais, o cara que é correspondente internacional, não sei o quê, disse o seguinte: uma das poucas certezas que tivemos na noite de ontem foi que os apoiadores do atual líder estão totalmente estabelecidos. O movimento do atual líder, o ismo, né, dele, está totalmente estabelecido no Brasil. Ou seja, um sinal de que os caras estão muito preocupados. Ele falou o seguinte: essa leva de apoiadores do atual líder do executivo está estabelecida agora no país. Ou seja, por que o cara está falando isso? Ele está falando isso porque, apesar da gente ter tido aí uma informação que muitos não gostaram, né, dos apoiadores da atual gestão, o fato é que houve uma conquista muito grande quando a gente fala de legislativo federal, tá? Em 2018, o atual líder do executivo, ele botou 52 pessoas lá no ambiente da Câmara, tá? Nesse ano foram 99 pessoas, subiu de 52 para 99. Então isso aí pode não ser visto como uma conquista muito grande por você, mas o pessoal lá da oposição está bem preocupado. Lembrando que aqui é a parte das notícias boas, depois eu vou falar da parte sinistra, depois da parte espiritual, tá? Então isso tem trazido para eles aí uma enorme preocupação, porque a composição do Legislativo Nacional, ela muda de face e ela ganha um contorno muito mais favorável àqueles valores conservadores que a gente tem tanto ouvido falar nos últimos tempos, né? É uma mudança de paradigma e é claro que dá uma força muito grande aí para essa onda conservadora que a gente tem visto aí no nosso país. Agora, outras coisas positivas também que o pessoal da situação está dizendo, né? A coisa positiva é que em um cenário hipotético, tá? Ainda que você veja uma mudança de poder no Executivo Nacional, como é que o cara iria governar? Então, para eles, isso está muito preocupante, tá? Porque alguns falam, com essa nova base se aprova o impeachment num único mês. Será que o pessoal que apoiou aí o ex-líder do Executivo que está voltando, será que eles estão entendendo que eles estão acabando, no final das contas, colocando no poder o alquimista, né? Será que eles perceberam? Porque existe uma possibilidade dessa base gigante do Congresso tirar o Molusco e botar o alquimista, né? Então, essa é a parte das notícias positivas. As notícias positivas, obviamente, são, claro, que o atual líder conseguiu colocar mais de 80% daqueles que ele apoiou, ele botou lá dentro, e aqueles que se desligaram da atual gestão,
tiveram uma performance muito fraca mesmo. Teve gente que tinha 1 milhão ali de pessoas escolhendo ela e agora teve 12 mil, né? Então teve gente que teve só 1.000 e poucas pessoas que escolheram. Então isso aí, como disse aquele representante lá do jornalismo mainstream, é uma consolidação dessa nova fase dentro do jogo de poder no Brasil, né? E eles estão hiper preocupados com isso. Aí você fala assim, Daniel, ok, diante disso, o que daqui para frente, né? Qual é a grande questão aqui agora, né? Como é que fica daqui para frente? Daqui para frente é o seguinte, né? Nós vimos que no estado de Minas Gerais houve uma situação ali muito curiosa, né? Porque boa parte das pessoas que o atual líder apoiou tiveram ali uma performance histórica, né? Um recorde, e ele mesmo não teve uma performance muito boa. Então esse estado de Minas Gerais vai ser fundamental, né? Se dentro das condições ali práticas do jogo, o atual líder do executivo conseguir o apoio daquele que venceu nesse importante estado, o negócio pode ter uma mudança aí muito forte, né? Sem falar com a composição aí também nos estados de São Paulo, no estado da Bahia e também no estado lá de Minas. Pode ser que uma aliança poderosa aí para essa segunda fase traga a quantidade de apoiadores suficiente que precisa para poder mudar esse jogo aí, beleza? Agora, a grande questão aqui é o seguinte, né? Quando você olha essa questão assim, também vendo a opinião dos especialistas, né? O que os especialistas têm dito? A gente está na parte boa ainda, né? Matérias assim, por exemplo, para analistas, né? O apoio ao atual líder se consolida ao colocar 99 figuras apoiadas por ele lá no Executivo Nacional e também conseguir colocar ex-ministros na Casa Alta, né? A gente sabe que no Legislativo Federal a gente tem a Casa Baixa e a Casa Alta. Na Casa Baixa ele colocou 99, na Casa Alta colocou vários dos seus ex-ministros. Então, para o pessoal do mainstream, isso aí é um sinal de muita preocupação para eles, né? Então, essa é a perspectiva positiva que tem aqui. Apesar de a gente, de todos os apoiadores aí terem visto uma informação que não agrada muito e deixa ali muita margem para preocupação e angústia, o fato é que o pessoal da oposição está muito preocupado também, talvez porque eles estavam confiando naquelas empresas de levantamento de opinião e nós vimos que mais uma vez essas empresas tiveram aí um erro monumental, né? Agora tem gente que está muito otimista de que essas empresas vão ficar assim sem confiança, né? Que o pessoal não vai mais dar tanto crédito para isso, e isso pode ajudar. Mas eu não sei, essas empresas vêm dando informações que não se confirmam já há tantos anos, né? Nós vimos isso em 2018, nós vimos isso em 2020, nós vimos isso agora em 2022. Então, eu não sei, vimos isso também em 2016 nos Estados Unidos. Então, sei lá. Agora, fato é que, pensando em psicologia social, né, em comportamento humano, a gente sabe que o brasileiro, o povo em geral, né, isso deve ser uma tendência mundial, mas aqui no Brasil a gente observa que o povo brasileiro gosta de torcer para o time que está ganhando. Então, se ele olha a pesquisa de levantamento de opinião, colocando o cara lá que está na pole position, ele chega e por uma questão de não querer torcer para um time que está em segundo, ele acaba torcendo para o que está em primeiro, independente do que o primeiro está divulgando, né? Então, existe, infelizmente, essa tendência. Esses levantamentos das empresas de opinião, colocando, o Zezinho tá voando baixo. Aí o cara fala, cara, eu vou torcer pelo Zezinho então, porque se o Zezinho tá voando baixo, quando terminar, eu vou dizer o seguinte, o time que eu torci venceu. Então, infelizmente, no Brasil, os caras olham essa situação muito como dinâmica de torcida mesmo, né? O cara tá torcendo e o cara pergunta assim, qual é o melhor time aí? O time é esse aqui. Então eu vou torcer para esse, só para quando ele ganhar eu falar, meu time ganhou. Infelizmente, existe essa dinâmica de psicologia das massas, isso é real. Aí você fala, Daniel, com essa
perda de força das empresas de levantamento de opinião nessa segunda fase, isso ajuda a atual gestão? Ajuda a situação? Claro que ajuda. Claro que ajuda porque se eles continuarem falando, ó, o Zezinho tá voando baixo, o cara já vai falar, pô, peraí, mas me falaram que o Zezinho tava voando baixo e não foi bem assim, né? Porque quando a gente olha ali a diferença, né, do que essas empresas falaram e do que aconteceu, a gente tem uma diferença aí que chega em alguns casos a 12% de diferença. 12 pontos percentuais na performance, né? O cara tá com 50%, o outro tá com 30%. Pô, o cara chegou com 41, 42, né? Então houve dependendo da empresa de levantamento de opinião, houve uma diferença do que eles falaram por que aconteceu de 12 pontos percentuais. Em alguns casos, 12,2 pontos percentuais, 11,9, 8,5. Então, esse tipo de empresa que levanta a opinião sai enfraquecida aí, enfraqueceram forte, né? Então isso aí é um ponto positivo, a gente ainda está na parte boa. Outro ponto positivo, o sistema midiático tradicional também sai aí um pouco enfraquecido, exatamente porque chancelaram essas opiniões das empresas de levantamento aí de opinião. Então sai enfraquecido também. Esse enfraquecimento é uma questão positiva. Então a gente tem essa lógica de torcida. A lógica de torcida se enfraquece agora porque os caras não confiam tanto mais nessas empresas de levantamento de opinião. A questão do aparelho midiático também se enfraquece um pouco. Essas são as questões positivas. Agora, passemos a gente já falou o que se faz daqui para frente, né? Dentro do jogo, das regras do jogo na normalidade, o que se faz é fazer uma composição. O atual líder do executivo vai tentar fazer uma composição, principalmente nos estados de São Paulo e na Bahia, e Minas Gerais, principalmente, né, fundamental, tentando trazer para perto a galera que ficou ali se abstendo, né? E muitos desses se abstiveram motivados por esse levantamento de opinião que não se confirmaram, né? Isso aí pode dar uma grande mudança aí no cenário final, tá bom? Agora vamos passar para a parte sinistra. A parte sinistra é o seguinte, aconteceu uma coisa muito estranha aqui, que eu vou dar um exemplo como se fosse no futebol, tá? Imagine, no futebol a gente tem campeonato estadual, a gente tem campeonato brasileiro e a gente tem Libertadores, tá? Então, o que aconteceu de muito estranho aqui é que nesse campeonato a gente viu pessoas que torceram no campeonato estadual por Fluminense, no brasileiro torceram para o Flamengo e na Libertadores torceram para o Vasco. Então isso é muito estranho. Como é que o cara pode torcer no campeonato estadual para o Fluminense e no brasileiro ele torce para o Flamengo? Não tem condição. Como é que pode no campeonato estadual o cara torce para o Corinthians e aí no campeonato brasileiro ele torce para o São Paulo? E isso é muito estranho, né? Como é que o cara torce ao mesmo tempo por times diferentes? Isso é algo que não é muito comum. E aí chega na Libertadores, ele não torce nem para um nem para o outro. Ele torce lá pro Palmeiras. Não torce nem pro Fluminense nem pro Vasco. Você fala, meu irmão, como é que pode isso? No campeonato estadual você torce para um time carioca. No campeonato brasileiro você torce para um time paulista. E no campeonato, na Libertadores, você torce para um time mineiro. Como é que é isso? Como é que a gente pode ter em Minas Gerais, o jovem lá, a jovem promessa, apoiado pelo líder do executivo, teve uma performance histórica e o líder que apoiou ele teve uma performance ruim? É muito estranho isso. Isso não faz sentido. Então essa aqui é a parte sinistra, né? A parte ruim, a parte... as pessoas estão meio esquizofrênicas, né? Ok? A gente está vendo ali uma esquizofrenia, uma esquizofrenia na prática, né? Porque como é que pode o garoto apoiado pelo líder do executivo ter uma performance histórica e o líder do executivo ter uma performance pífia? Então isso aqui é uma parte meio sinistra da história. A gente vai ter que tentar digerir isso melhor, né? Tomar aí um protetor estomacal e tentar digerir para ver se a gente consegue entender isso. Agora, a parte espiritual, pessoal, é o seguinte, né? Isso tudo que a gente está vendo é uma grande questão espiritual.
tá? Se você não tem essa dimensão, tá na hora de ter, porque isso aqui é uma questão espiritual, é uma tendência global. A gente está vendo o mundo indo para um cenário muito assim sombrio, muito tenebroso. A situação lá na Europa está muito tenebrosa e isso tem a ver com movimentações dentro da dinâmica do mundo espiritual. Na parte espiritual, eu gostaria de deixar aí uma curiosidade para vocês, tá? Hoje pela manhã, estava conversando com um amigo e esse amigo falou assim: Daniel, a gente está achando tudo muito estranho, mas vou contar uma coisa curiosa que aconteceu para vocês, para você. Ele me contou isso hoje pela manhã e eu vou deixar isso como um sinal de esperança aí para vocês. Ele falou assim: cara, eu estava ali tentando entender o que tinha acontecido ontem à noite e aí nessa segunda-feira de manhã fui orar e fui dar uma caminhada na praia. E ele foi dar uma caminhada na praia. Quando ele chega na praia, tinha uma cena muito estranha acontecendo. Um jipe que caiu no mar, estava andando na areia, acabou indo para dentro do mar e estava sendo retirado do mar por um guindaste, por um trator, sei lá, um guincho. Ele me mandou até foto, tá? E aí ele falou assim: Daniel, observe a cor desse jipe. A cor do jipe era vermelha, tá bom? E aí esse meu amigo falou assim: Daniel, quando eu olhei aquela imagem, a resposta que eu senti da oração que eu fiz, né, a oração ele fez a oração assim: Senhor, o que é isso que está acontecendo? Para onde que a gente está indo? O que significa isso? E aí quando ele olhou aquele jipe afundado dentro d'água, ele falou, me veio aquela frase na cabeça: nadou e morreu na praia, né? Esse projeto vermelho. Então, pessoal, é uma mera curiosidade, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma revelação espiritual do que vai acontecer, mas serviu de incentivo para ele, serviu de incentivo para mim, mas que sirva de incentivo para vocês também. Eu acho que esse é um momento para os cristãos brasileiros se unirem, para as igrejas brasileiras se unirem e estarem totalmente sintonizados com isso, tá? Porque a gente sabe que nos lugares onde há uma guinada para o vermelho, a situação inclusive das igrejas não fica lá muito legal não, né? Então, a partir de hoje, o povo brasileiro tem 27 dias para conversar, para mostrar as coisas, para interagir, para divulgar os nossos valores cristãos conservadores. Então a gente tem 27 dias aí, pessoal, para botar a casa em ordem e para garantir que esse jipe vermelho fique ali atolado na areia da praia dentro d'água, né? E que o plano vermelho nade, mas termine ali na praia, né? Nadou, chegou no finalzinho, quando achou que ia vencer, ficou ali agarrado. Essa é a sugestão que eu deixo para vocês, ok, pessoal? Nesse dia aí, é um dia estranho pra caramba, um dia muito estranho, tem muita coisa boa, tem muita coisa estranha, mas tem aí uma questão espiritual. E eu quero deixar para vocês uma reflexão, que é uma reflexão ali do grande teórico, né, do Sun Tzu. Lembra desse cara? Sun Tzu, né, o estrategista. E o estrategista dizia: a melhor maneira de você vencer o seu oponente é tirar dele a vontade de continuar, ok? Então, não deixe que isso tire a sua motivação. É realmente algo muito preocupante, mas, ao contrário deles, que tem ao seu favor aí todo o sistema, né? Os bancos, as empreiteiras, os oligopólios, os sindicatos, a imprensa, a máquina pública, judiciário, o sistema de defesa, parte do pessoal verde-oliva, mídia, organismos internacionais. Apesar deles terem isso tudo, nós temos, eu creio, o Senhor do Universo ao nosso lado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque são os valores dele que estão em jogo aqui. Os valores que ele divulgou nas Escrituras e quando passou aqui pela Terra. Então nós temos essa força máxima ao nosso lado, tá? Que a vontade dele seja feita. Mas, lembre-se, segundo o livro de Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Exige do povo cristão uma atitude de arrependimento, de oração e de agir espiritualmente nesse sentido, ok? Para que esse Jeep ache que vai vencer, mas fique atolado ali na praia, tá bom? O que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!